Que especial estarmos na casa do Senhor, mais um domingo. Hoje foi um dia muito especial, onde nós tivemos com toda a nossa liderança de células, nossos líderes e nossos auxiliares de células estávamos reunidos. Nós, nas últimas 4 semanas, ao longo do mês de maio, nós fizemos um intensivão e nós lemos um livro chamado Varas da Multiplicação. É um livro muito especial que, se você quer saber mais sobre alguns processos, sobre alguns valores que movem o reino dos céus, está aí o livro, né? Todos os líderes e auxiliares de célula têm um dele. Você pode pedir emprestado para o teu líder, vai ser uma bênção na tua vida. E ele fala sobre alguns fundamentos. Pastor Danilo Figueira é um pastor que iniciou o projeto, aquele movimento chamado Casas de Paz. Nós já fizemos algumas vezes, provavelmente no segundo semestre nós iremos fazer. Um homem que Deus tem levantado, um maranhense que Deus tem levantado nessa nação para pregar o amor do Senhor e organizar. E foi tão especial, 4 encontros onde nós lemos esse livro inteiro, e seria injusto como pastor não transmitir um pouco desse princípio. Se depois você quiser entrar, né, você entra no YouTube e você procura esse título, vai ter uma pregação inteira do próprio Danilo Figueira. Não vou pregar a palavra dele, mas eu quero falar algumas coisas que Deus foi movendo o meu coração ao longo desse mês. Sabe, queridos, eu creio que essa mensagem é para todo cristão, e o tema da palavra de hoje é: Deus quer marcar a sua vida. Repete comigo: Deus quer marcar a minha vida. Sabe, queridos, quantas vezes não sei se você está aqui há pouco tempo conosco, ou se você está aqui há algumas décadas, mas fato é que de tempos em tempos nós precisamos parar e analisar um pouquinho como está nas nossas vidas. É muito interessante que é um texto, toda a palavra é baseada em Gênesis 30, um texto que eu já tinha lido algumas dezenas de vezes, mas eu nunca tinha parado para me atentar. E nessa noite eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 30. E nós vamos ler do versículo 31 até o 40. Nós vemos Jacó, ele foge do seu irmão, ele encontra Labão. Ele se torna seu sogro, e Jacó era um homem extremamente trapaceiro. Ele encontra um cara ainda mais trapaceiro do que ele. Labão representa tudo aquilo que o mundo quer dizer ou determinar sobre a vida da igreja, que somente ovelhas perfeitas têm direito de estar. E ele dá uma incumbência, ele pega para si, Labão pega as ovelhas perfeitas, as ovelhas que têm maior valor, e entrega as sobras para o seu genro. Que belo de um sogro, né? Então a gente sempre falava da sogra, hoje eu estou falando de um belo de um sogro, né? E esse livro é baseado nessa verdade, e tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. Gênesis 30, do 31 ao 40, fala assim: Labão perguntou a Jacó: quanto você quer que eu te dê? E Jacó respondeu: não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar o rebanho e guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isso. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário, e assim a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, as cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso for achada comigo, o Senhor pode considerá-las como roubada. E Labão disse: está bem, seja como você disser. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que tinham alguma brancura, todos os cordeiros pretos, e os passou à mão dos seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, aveleira, plátano, e lhes removeu as cascas, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos quais a água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber.
e como se acasalavam quando vinham de beber. As ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e viu o rebanho e pôs de lado os animais listrados e todos os animais pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos chama para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Senhor, na Tua palavra, riquezas insondáveis que muitas vezes nós lemos e nós não nos atentamos aos detalhes. Então nós oramos, Senhor, para que o nosso coração, para que a nossa mente seja cativos a Ti. Tira de nós todo sentimento, tira de nós todo pensamento que nos quer levar para o dia de amanhã, ou quer nos levar para uma semana que talvez não foi legal, Senhor. Tira de nós, ó Pai, todo o peso e nos coloque com nossos corações e nossas mentes plenamente dispostos a ouvir a Tua voz, Senhor. Nós oramos também pelos nossos filhos ali no Kids, no Teens, que eles sejam ministrados, ó Pai, poderosamente, ó Pai, que seja levantado também corações, ó Pai, de crianças que adoram o Teu nome e são diferenciadas desse mundo em que vivemos. Nós oramos e agradecemos por tudo aquilo que nós iremos receber nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sabe, queridos, em meio a uma geração de ovelhas perfeitas, em meio a uma geração que prima por imagem, em meio a uma geração que prima por a foto perfeita, pela fala perfeita, a postura perfeita, nós encontramos justamente a palavra de Deus. Como eu disse, Labão, ele queria apenas ficar rico, ele queria apenas aquilo que tinha valor monetário. Ao longo desse mês, nós vamos estudar em uma das células, será o nosso devocional, e nós iremos ler, que fala que Jesus é o bom pastor, existe o pastor, existe também o ladrão. E quando você for estudar isso na célula, você vai lembrar também desse texto. Então, tudo aquilo que nós pensamos em Labão, nós pensamos nesse mundo de uma falsa perfeição, onde eu tenho um problema e eu apenas falo, eu vou orar, eu vou dar um jeito e tudo magicamente vai sumir. E a proposta de Jacó é justamente a proposta que eu creio que Deus está nos chamando para ser como igreja, é de pegar um rebanho imperfeito, um rebanho que talvez não tenha valor para o mundo, um rebanho que aos olhos do mercado são listradas, malhadas, salpicadas, que talvez tenham marcas do seu passado, que tenham imperfeições que impedem que elas tenham valor, talvez elas não tenham pedigree. Quando a gente vai falando sobre animais, sobre gado, ovinos, né, de corte, você vai falando sobre gerações de modificações genéticas, onde você vai melhorando para que tenha o melhor valor. E o reino de Deus é justamente diferente. O reino de Deus é onde nós nos colocamos, nós nos dobramos aos pés do Senhor, e esse valor nós encontramos que é chamado identidade. A lógica de Labão hoje são pessoas que têm uma imagem santa, uma imagem intocável, pessoas que chegam aos domingos com suas Bíblias debaixo do braço, dão um belo sorriso e falam, eu não tenho problema. E nada me assusta mais, isso quem caminha comigo mais tempo sabe, nada me assusta mais do que uma família que nunca tem problemas, do que uma família que está sempre perfeita. Sabe aquele comercial, quem é mais antigo vai lembrar daquela família Doriana? Aquela família que acorda feliz, penteada, sem bafo, com os cabelos organizados, as crianças felizes em volta da mesa. Se você tem isso na tua casa, depois você me ensina, eu quero pagar um curso para você me ensinar, porque essa não é a realidade da minha casa. E dificilmente vai ser as nossas realidades. E está tudo bem. Está tudo bem, nós temos imperfeitos, mas imperfeitos aos pés do nosso amado. Nós cantamos essa noite, como Maria,
que escolheu a boa parte, que é estar aos pés do Senhor. E é esse lugar que nós vamos derramando as nossas imperfeições, é nesse lugar que nós vamos derramando os nossos corações, é nesse lugar que nós vamos vendo uma igreja que confunde a lógica do mundo. Enquanto o mundo fala sobre perfeições, sobre pedigrees, sobre imagens bonitas, Deus quer o meu e o teu coração. Ele quer marcar a tua e a minha vida com uma verdade banhada em sangue, o sangue do Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e que nos deu acesso a uma vida eterna. Amém, queridos? A lógica do mundo é uma perfeição impossível, de filtros, de máscaras, de photoshops, enquanto um reino inabalável é feito de pessoas que vão se colocando aos pés do Senhor e falam: Senhor, meu coração está sujo, meu coração está em pedaços, eu pequei e careço da glória de Deus. E é esse lugar que eu e você precisamos estar, esse lugar que essa igreja está sendo construída ao longo desses 26 anos, amém? E ela irá continuar até que Jesus volte, de pessoas que crescem de uma forma saudável, que tem as marcas de Cristo e não as aparências do mundo. Então, não tenha medo de ser diferente do que o mundo quer que você seja. Sabe, meus queridos, quanto desafio tem. Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha esposa relacionado a algumas questões que aconteceram na escola. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam apenas mais um dentro da multidão. E por mais difícil que isso vai ser para os nossos filhos, nós precisamos ensinar que eles precisam amar a Deus sobre todas as coisas. E isso vai ser uma marca sobre o coração deles, uma marca que vai guardar o coração e a mente deles, para que eles sejam um dia homens e mulheres que amarão a presença do Senhor. Então, exige esforço, exige trabalho, existe chateações, existem momentos de tensão, mas que vale a pena. Antes de Deus marcar o teu lado de fora, quer dizer, antes de Deus te levantar como um líder, como um homem, como uma mulher que vai ser um referencial para outras pessoas, Deus começa marcando os nossos corações, Deus começa modificando os nossos corações. Antes de mexer no externo, Ele precisa mexer no nosso coração, e nós precisamos dizer: Senhor, eu estou disponível, eu estou disposto a ser tratado. Salmo 51:10 é um salmo de penitência de Davi. É um salmo que, após Davi pecar, Davi errar e Davi ser corrigido, Davi vai para a presença do Senhor e fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem retires de mim teu Espírito Santo. Por quê? Porque ele tinha visto sobre o rei anterior, Saul, um homem belo, um homem que tinha a imagem de um belo rei. Falava que Saul, ninguém era ele era acima dos ombros das pessoas, ele era um homem altivo, um rei com porte de rei, mas que ele escolheu ser mais um na multidão, ele escolheu uma imagem e não escolheu um coração disposto a obedecer. E quando Davi peca, quando Davi é confrontado pelo profeta, ele vai para a presença do Senhor e fala: cria em mim, Deus, porque o meu coração é pecador. Cria em mim, Deus, um coração, dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que está disposto a te obedecer, e não se retire, porque eu não posso suportar viver longe de ti, Senhor. Eu aceito a correção, mas eu não aceito viver longe da tua presença. E essa precisa ser a minha e a tua oração todos os dias. Amém, igreja? Essa precisa ser a angústia dos nossos corações, de não viver um dia sequer longe da presença de Deus. Davi, ele pede para que o coração dele seja alterado. Ele não fala: Deus, foi mal, mas eu sou o rei. Onde já se viu as pessoas, o que as pessoas vão dizer de mim? Não, ele prostra o rosto ao chão. E ele passa por um processo de cura, ele passa por um processo de humilhação, mas uma humilhação que não é para
para tirar ele, mas é para o tratar, para tratar o coração. Sabe, queridos, eu creio que Deus está levantando um rebanho de gente imperfeita, mas marcado por Jesus. Quando eu olho para cada um de vocês, quando eu olho para a minha vida, eu creio que Deus está nos levantando como uma igreja que ama, como uma igreja que perdoa, mas uma igreja que vai aos pés do Senhor e pede para ser moldado, para ser tratado. Sabe, queridos, e aí eu preciso entender, eu quero ser uma ovelha de vitrine, que o mundo olha para mim e fala, que valor que você tem, ou você quer ser encontrado fiel pelo Senhor. Essa é a pergunta que eu quero te fazer no início dessa palavra. Qual é o aplauso que você quer receber? É o aplauso das pessoas dizendo que você tem sucesso, porque você é mais um numa multidão de pessoas que buscam as coisas desse mundo? Ou você quer ser conhecido pelo Senhor, marcado pelo Senhor, para que tenha as marcas de Cristo sobre você e sobre mim? Segunda verdade, Ele quer marcar você, e fala ali no versículo 37, Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ele pega primeiramente varas flexíveis. Uma vara verde é uma vara que ela é flexível. E ele pega de 3 tipos de árvores diferentes. É a diversidade. Hoje nós ouvimos muito falar sobre diversidade de uma forma errada. A diversidade que a Bíblia nos ensina é isso, que nós temos dons diferentes, nós somos pessoas diferentes, mas nós precisamos fazer parte do mesmo corpo. Coloca para mim, Leandro, uma imagem. Vamos lembrar das suas aulas de biologia? Nosso corpo tem cerca de 200 tipos de células diferentes. Sua forma varia de acordo com a sua função. Então você vai ver ali os leucócitos, que são as células de defesa. Você vai ver as células estreladas, que são os neurônios, que fazem toda a parte neural. Você vai ver as células arredondadas, que são os glóbulos vermelhos. Você vai ver a célula fusiforme, essa eu não estava lembrando o nome, que são os músculos. Você vai ver também as células reprodutivas. Você vai ver as células cúbicas e cilíndricas, que fazem parte da célula. Todas elas têm funções diferentes, formatos diferentes. Mas se você for lá no núcleo celular dela, se você extrair o DNA de cada uma dessas células, elas vão dizer que todas elas pertencem ao mesmo indivíduo. A palavra de Deus é a mesma forma. Isso é uma diversidade saudável, onde eu entendo o meu chamado, eu entendo aonde que eu vou servir o corpo, onde eu vou proteger o corpo, o que eu vou fazer, mas eu preciso apontar para Cristo. O meu DNA tem que ser Cristo, o meu DNA tem que apontar para o autor e consumador da minha vida. Nós precisamos andar em unidade, em diversidade sim, mas com o mesmo alvo que é Cristo. Lá Romanos 12 fala assim, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, é assim também o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom considerar ser um encorajador de pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Diferentes dons no mesmo corpo. Funções diferentes, pessoas diferentes, com realidades de vida diferentes, com marcas diferentes, feitas de um material diferente, mas que apontam para o mesmo corpo.
E assim eu creio que a igreja do Senhor ela é formada e fortalecida com pessoas diferentes, exercendo o seu papel, cada uma entendendo qual é a sua função, cada uma entendendo, que nós não precisamos multiplicar, não temos que fazer pequenos Arturs ou pequenos Rudes, mas nós precisamos fazer discípulos de Cristo, para que Cristo cresça e o nosso eu diminua. Ele quer usar o teu temperamento, Deus quer usar a tua história, Deus quer usar o teu jeito. Tem lugares que só você conseguirá chegar, tem lugares que só você conseguirá levar o Evangelho, onde eu como pastor dificilmente irei chegar de primeira, mas que Deus quer usar você na tua forma de falar, no seu trabalho, na sua família, para que você comece a promover Cristo, que Ele comece a fascinar os nossos olhos. Mas Ele fala também que essas varas, além delas serem diferentes, eram varas verdes, varas flexíveis, varas moldáveis. Sabe, meus queridos, cada vez mais que passa eu tenho uma convicção que envelhecer é muito mais de pensamento do que da idade. Claro que conforme a gente vai passando dos 20 anos, a gente vai tendo umas dor aqui, umas dor ali, a gente vai começando, parece que dá umas crocâncias agora no inverno, você vai andando. Claro que tem umas coisas diferentes, mas eu olho para o pastor Rude, que vai fazer 80 anos esse ano, e eu vejo ele ainda um homem que ama a presença do Senhor e um homem jovem de mentalidade, lúcido, que está disposto a aprender. E volta e meia a gente conversa com os nossos líderes de jovens e adolescentes, nós vemos pessoas que terem a vida inteira pela frente, mais velhas porque não têm permitido aprender, não têm permitido se colocar no lugar de humildade. Sabe, queridos, Deus está procurando hoje que nós sejamos flexíveis, que nós sejamos dispostos a serem moldados pelo Senhor. Varas verdes foi a base de todo o sucesso dele. Talvez você foi se ressentindo por dores, talvez você foi ressecando por dificuldades na tua vida. E eu quero declarar que hoje o Senhor pode fazer brotar de novo sobre a tua vida. Deus pode fazer com que o teu coração deixe de ser um coração de pedra endurecido e volte a ser um coração de carne que está de acordo com a presença do Senhor. Eu e você precisamos todos os dias falar: Senhor, gera em mim, como Davi falou, um coração disposto a te obedecer, gera em mim um coração ensinável, gera em mim um coração que entende as necessidades do teu reino. Ezequiel 36 fala: eu lhes darei um coração novo e lhes porei dentro de vocês um espírito novo. Ele estava falando para toda uma geração, para toda uma nação: tirarei de vocês um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra em que lhes dei dos vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrarei-vos de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Igreja do Senhor, vocês veem, se eu e você nos dispusermos a ter um novo coração, se eu e você formos para a presença do Senhor, chorar na presença do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, o Senhor não nos deixará passar fome, o Senhor não nos deixará passar necessidade, amém? Porque é a palavra do Senhor, quando o Senhor coloca sobre nós um coração de carne, quando o Senhor coloca sobre nós um coração disposto a obedecer, quando o Senhor coloca o seu Espírito dentro de nós, porque eu e você permitimos, nós falamos: Senhor, vem Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, modifica a minha vida, e é esse lugar que Deus vai movendo. Aleluia, aleluia. E é esse lugar que depois ele declara: vocês habitarão, vocês terão morada e vocês terão provisão. Tudo consequência de um coração disposto a obedecer.
um coração que ouve aquilo que está na presença do Senhor. Queridos, Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele está procurando corações ensináveis. Corações que permitem ser moldados ao longo desse processo. Que está com o coração permitindo, sendo flexíveis, para não serem arrancados, para não serem quebrados. E Deus vai usar a palavra dEle, Deus usa o culto, Deus usa as células, mas Deus também quer usar o teu líder e teu pastor. Abra o teu coração, confesse a tentação e não para você não ter que confessar o pecado. Vá para a presença de Deus, sim, mas também vá, procure ajuda. Tenha um coração humilde, um coração que necessita de ajuda, que vá para a presença de Deus, mas novamente, que procure a ajuda do seu líder, do seu pastor. Permita ser amado, permita ser também corrigido e permita ser ajustado de acordo com a palavra de Deus. Terceira verdade, Deus quer marcar o seu caráter. Final do versículo 37 fala: e eles lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Primeiro ele pega varas diferentes, varas flexíveis, e depois ele começa a remover parte das cascas. Ele começa a fazer naquelas varas flexíveis, novas, as marcas listradas, malhadas que iriam ser reproduzidas sobre esse novo rebanho que iria nascer. Nós estudamos como liderança e ao longo dessas semanas foi extremamente confrontador aquilo que o Senhor vem falando sobre nós, sobre quais são as marcas que estão sobre o meu coração. Se eu estou realmente permitindo que Cristo faça em mim as marcas que Ele quer que sejam reproduzidas, ou eu muitas vezes tenho medo. E é interessante que nós precisamos entender que essas cascas são tudo aquilo que nos impede de resplandecer a Cristo, tudo aquilo que nos impede de amar a presença de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida, começa a vir sobre nós uma nova natureza. Isso começa do nosso interior e vai para o exterior. Mas nós precisamos permitir que o Senhor comece a usar pessoas, usando a palavra, usando livros como esse para mostrar: tem coisas em mim que precisam ser mudadas, tem cascas em mim que precisam ser arrancadas, para que seja resplandecida a brancura da nossa essência, que nós sejamos lavados. A palavra de Deus fala que nós sejamos lavados dos nossos pecados e nós ficaremos puros, nós ficaremos alvos como a neve. E é esse o lugar que eu e você precisamos estar. Entende que é um processo? Não é da noite para o dia que isso acontece, e de tempos em tempos Deus vai arrancando outras cascas, conforme a gente vai tendo maturidade, conforme a gente vai permitindo. Então meu convite para você, filho dessa casa, permita ser maleado pelo Senhor, mas também permita que teu líder, ou nós pastores, tenhamos um lugar no teu coração que fala assim: olha, tem uma casca, e nós precisamos tirar, e eu quero estar junto com você. Você não está sozinho nesse processo, você não está abandonado nesse processo. Eu quero poder te ajudar nesse processo. Esse é o papel dos líderes. Por isso que, se você ainda não faz parte de uma célula, por favor, eu queria te convidar. Não ficar fora disso é tão importante, porque é algo poderoso quando nós estamos aqui aos domingos, mas é algo tão profundo que Deus vai movendo e marcando os nossos corações quando nós nos reunimos nas casas, nós olhamos uns nos olhos dos outros. Há cascas que precisam ser removidas da nossa carne, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos vícios e também da nossa indisciplina. A palavra de Deus nos fala lá em Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês que antes que eu já os preveni, para os que praticam tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Isso tudo são as naturezas nossas,
são as naturezas de um homem e uma mulher caídos e longe do Evangelho. É tudo isso que precisa ser removido de nós. É tudo isso que nós precisamos pedir a ajuda do Senhor para que seja removido em nós toda essa imundície. Para quê? Porque ali no versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam sua carne e com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, versículo 25, andemos também no Espírito. Então eu sei de toda a minha natureza, de quem eu sou sem Cristo, e eu entrego tudo isso no altar do Senhor, e eu abro mão das rixas, eu abro mão da inimizade, eu abro mão da libertinagem, e eu tomo posse de tudo aquilo que Deus tem reservado para mim, para você e para as nossas gerações. Faz sentido fazer essa troca, igreja? Faz sentido nos expor à presença de Deus? Por mais difícil que seja esse processo de limpeza, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nos dedicar ao Senhor, vale a pena passar pelos processos, não sozinhos, mas ajudados pelo Senhor. Então, entenda que nós precisamos de ajuda, nós precisamos abrir o nosso coração por meio do nosso devocional, sim, mas de novo, eu vou falar sobre isso, não perca a oportunidade de abrir o teu coração para o teu líder ou para o teu pastor quando você precisar. Não fique sozinho, não tente passar por processos sozinhos, processos nos quais você percebe que você não tem forças para continuar. Talvez você vai ligar para o teu líder e você vai apenas com vergonha, talvez você não tenha nem o que falar, você só vai chorar. Cria um código com o teu líder, cria um código, manda uma mensagem, cria uma palavra e fala assim: olha, muitas vezes eu não consigo pedir ajuda, mas então me manda uma palavra, me manda um emoji, me manda qualquer coisa, me manda um sinal de fumaça, mas eu quero poder te ajudar. E permita ser ajudado no reino de amor, no reino de bondade, no reino de cobertura espiritual, no reino inabalável. Nós somos pessoas que estão frequentemente sendo abaladas, mas nós servimos a um Deus que nos firma na rocha que é o Senhor. Então, embora venham os ventos, venham as dúvidas, venham as tempestades, eu e minha casa escolhemos ser firmados no Senhor. A palavra de Deus fala: aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os rios, vieram as tormentas, mas eles permaneceram firmes. E essa é a vontade de Deus para a tua vida, amém, igreja? Essa é a vontade de Deus para a tua família, essa é a vontade de Deus para o teu futuro, essa é a vontade de Deus para as suas gerações, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso tem apenas um propósito: produzir cristãos maduros, produzir cristãos que não são crianças espirituais. Uma criança espiritual vive de drama, se ofende com tudo, sempre culpa os outros, quer sempre ser servida e não servir. Mas um adulto espiritual, ele assume a sua responsabilidade, ele pede perdão e ele também perdoa, ele permanece firme no Senhor e serve mesmo quando ninguém está vendo. Maturidade não é perfeição, mas sim firmeza na fé, um bom testemunho e ter a capacidade de servir. Vou repetir essa frase que o pastor Danilo usa: maturidade não é perfeição, mas sim firmeza na fé, um bom testemunho e terá capacidade de servir. É isso que vai fazer com que você seja ou uma criança eterna na fé, ou um adulto, um homem, uma mulher que Deus está preparando nesses dias. Maturidade não cai do céu, você precisa decidir e permitir ser trabalhado e também cooperar com o reino. 1 Coríntios 13, 11 fala: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança.
está na hora de nós deixarmos as coisas de criança para o nosso passado. Se o teu passado está mal resolvido, hoje é dia de você pedir a ajuda do Senhor. Se há mágoas no teu coração, hoje é dia de você deixar essas mágoas no altar do Senhor. Se há marcas do teu passado que são tão incrustadas, que você acha que se tirar isso, você irá morrer, hoje é dia de você colocar o seu coração perante o Senhor e pedir ajuda do Senhor. Você não está só, homem e mulher de Deus. Deus te plantou numa casa de paternidade, numa casa de amor, que haverá sempre a graça do Senhor para te corrigir e te ajudar nesse processo, porque Ele quer nos marcar. Por que tudo isso? Porque o quarto e último ponto, Deus quer que outras pessoas também tenham essa mesma marca, e Deus quer usar você. Ele podia ter enviado os anjos para pregar o Evangelho, Ele podia ter enviado os anjos para adorarem aqui, e fariam muito melhor do que nós. Mas Deus escolheu você e a mim. Deus escolheu você e a mim para amarmos a presença do Senhor, para servirmos. Sabe, meu querido, eu quero te convidar a reativar algo no teu coração. Se você já serviu em alguma área da igreja, está na hora de voltar a se dispor. Se você ainda não serviu em nenhuma área dessa igreja, está na hora de você dizer o teu sim, porque há crianças que precisam ser ministradas no Kids, no Teens. Tem pessoas que vêm antes do culto, que preparam todo esse ambiente para que ele seja limpo, organizado, que estão cuidando dos nossos carros para que você esteja confortável. Tem casas que precisam ser abertas para que o reino de Deus seja pregado. Há pessoas que precisam se levantar como líderes de célula. Há pessoas que podem nos ajudar no louvor, na adoração. Há pessoas que podem ajudar na mídia, no áudio, em tantas áreas. Há pessoas que podem ajudar os irmãos no sábado de manhã, lá no projeto do futebol. Mais ou menos 50 crianças têm sido abençoadas todo sábado de manhã. O irmão Juraci, o Reginaldo estão à frente disso. Talvez você possa doar um sábado por mês. Talvez você pode doar o teu um domingo por mês para fazer algo por alguém, para fazer algo para o reino. Esse lugar que nós deixamos de ser crianças, de apenas sempre receber, e nós nos tornamos homens e mulheres adultos que assumem responsabilidades, que criam soluções e amam e servem pessoas. Os versículos 38 e 39 de Gênesis 30 fala assim: e depois dele pegar aqueles galhos verdes, depois dele trabalhar, depois de ser impressa neles essas marcas, e esses galhos, os versículos 38 e 40 fala assim: ele pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber água. E como se acasalavam com o vinho de beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Todo cristão tem um chamado de influenciar. Meu querido, minha querida, você está influenciando pessoas, seja por amar a Cristo ou fugir de Cristo. Todos nós estamos influenciando pessoas. Você começa a entender que o discipulado, o processo da conversão, não termina com Deus me tratou e agora minha vida é maravilhosa, mas só vai terminar quando você entende que uma obra começou e você começa a declarar: agora Deus quer me usar para eu também servir pessoas, Deus quer me usar para eu abençoar pessoas, Deus agora Ele tratou uma área da minha vida para eu me colocar à disposição dEle, para que o reino de Deus cresça, avance e vai fazendo. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 11:33 fala: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Todas as pessoas estão lendo Jesus na tua vida. Todas as pessoas estão olhando para a tua conduta. Todas as pessoas estão olhando para você, julgando a tua vida, sim. Mas é nesse lugar que eu preciso escolher ser uma lâmpada. Eu querer
pegar algo que vem do Senhor e reproduzir aquilo que vem do Senhor. Está na hora de você e eu brilharmos e resplandecermos a luz de Cristo. E eu e você começamos a deixar de ser consumidores da fé, que vêm, sentam aqui como num restaurante, pegam um cardápio, escolhem as músicas e, não gostei da entrada, não gostei dessa música, não gostei do prato principal da palavra, e também não gostei da sobremesa, o irmão não me cumprimentou na saída, e eu trato a igreja de Cristo igual um restaurante, para depois eu decido, eu acho que eu vou pagar por isso. E como a Dilson falou muito bem, nós não pagamos o dízimo, nós devolvemos aquilo que é do Senhor, porque nós entendemos a responsabilidade que nós temos para com o corpo de Cristo. Igreja do Senhor, hoje o Senhor está nos despertando, o Senhor está nos chamando a não sermos consumidores, a nós não sermos crianças da fé, mas sermos cooperadores, aqueles que cooperam com Cristo, aqueles que servem, que discipulam, que abrem suas casas, que abrem seus corações, que assumem um peso de amor, de oração, de legado, de financeiro, para que a obra do Senhor cresça e seja multiplicado. De novo, Deus não procura ovelhas perfeitas, mas hoje Ele está procurando ovelhas que permitem ser marcadas com o sangue do Cordeiro. Ele começa a escrever uma carta viva com o sangue do Cordeiro, usando a tua e a minha vida, e que o mundo irá ver a partir de amanhã, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua vizinhança. Eles precisam começar a ver que há diferença entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Eles precisam notar que em você há algo diferente, há um espírito diferente, há algo que em Gálatas 6,17 fala assim: de agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo no meu corpo as cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Quer dizer, cicatrizes que foram feitas pela dor, cicatrizes que foram feitas com dificuldade. Em outra versão fala: levo sobre mim as marcas de Cristo. Eu e você, pessoal do louvor já pode vir, eu e você precisamos levar as marcas de Cristo. Se você está mais uma ovelha na multidão, algo está errado. Hoje o Senhor, o Espírito Santo quer te selar com o Espírito Santo. Hoje o Senhor quer te selar com o sangue de Jesus sobre a tua vida. Hoje o Senhor quer mostrar que não tem problema ser imperfeito. Hoje o Senhor quer mostrar que há um lugar para você no corpo de Cristo. Há um lugar para você ser amado, mas também há um lugar para você servir e fazer com que outras pessoas tenham as marcas de Cristo. Negligenciar a salvação não é rejeitar Jesus. Negligenciar a salvação também é guardar Jesus só para mim, sem importar com quem está indo para o inferno. E quantas vezes nós temos negligenciado Jesus, permitindo que pessoas vão para o inferno. 2 Coríntios, o último versículo que eu quero ler nessa noite, 2 Coríntios 3:3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho no seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e lê esse versículo para ele. Repete comigo: sem dúvida, você e eu somos uma carta de Cristo, que mostra os resultados do trabalho do Senhor no nosso meio. Eu e você estamos sendo escritos não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravado não em papéis, nem em celulares, mas no teu e no meu coração. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, selando essa verdade, selando essa verdade. E hoje, sabe, queridos, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero fazer 2 convites nessa noite. Um convite é
Talvez você precise iniciar esse processo e permitir ser uma ara verde trabalhada. Talvez você chegou aqui ressequido, talvez você chegou aqui com marcas, com dureza no teu coração. E você tem vivido na infantilidade espiritual, tem cascas, marcas que precisam ser tratadas, áreas que até hoje você deixou fechado no teu coração, que você não permitiu ser tratado, mas que hoje você entende que você precisa se render ao processo de Deus. E você vai declarar: Senhor, eu aceito ser amado, corrigido e marcado. E o meu segundo convite é para quem que já foi alcançado, que já está em algum processo de discipulado, algum processo de treinamento, alguém que já tem uma caminhada com Cristo e claro que nós vamos sendo aperfeiçoados até a glória dele, mas que você talvez ainda se esconde, talvez você ainda vive no comodismo, você ainda não está cuidando de ninguém. E hoje é dia de dizer: eu não sou mais um consumidor. E eu vou declarar: Senhor, a partir de hoje me use para marcar outras vidas. O convite é simples, para duas pessoas diferentes, para dois públicos diferentes. E eu tenho certeza que em algum desses dois você se encaixa. Queria te convidar a você a ficar em pé, feche os teus olhos e pede para que o Senhor comece a sondar o teu coração. Peça para que o Senhor sonde a tua vida nessa noite. Peça para que o Senhor mostre quem você é. E que você é um homem, uma mulher amado pelo Senhor. Que há um plano maravilhoso sobre a tua vida. E que hoje você dá liberdade para que Jesus entre na tua vida. Meus queridos, abre as tuas mãos e começa a pedir para que o Espírito Santo de Deus invada a tua vida nesse momento. Abre a tua mão, abre o teu coração, abre a tua mente e começa a falar: Senhor, me perdoa por toda vez que eu não permiti ser tratado. Senhor, me perdoa o meu orgulho, me perdoa a minha soberba, me perdoa porque tanto tempo eu quis ser uma ovelha aparentemente perfeita, mas não maleável, e hoje o Senhor quer que eu seja moldado pelo Senhor. E talvez a tua oração vai ser: Senhor, um dia eu já servi na tua casa, um dia eu já servi vidas, e eu fiquei no comodismo, e hoje o Senhor me chama para dar um passo de fé, para voltar a confiar, para eu servir vidas, para eu amar pessoas. Senhor, tira o meu egoísmo, tira de mim o comodismo, Jesus, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, da Tua presença.